Leamos a palavra do Senhor, diz assim: Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: Entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: Arrasai, arrasai-a até os fundamentos. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Pai, nós nos achegamos a Ti nesse momento, mais uma vez em oração, agradecendo ao Senhor pela Tua palavra lida. E, ó Deus, nós pedimos que o Senhor nesse momento fale aos nossos corações, que o Senhor ministre a Tua palavra aos nossos corações, ó Deus. Tua palavra já foi lida, agora ela será exposta, ó Deus, e nós pedimos que esse estudo seja enriquecedor, não somente para a nossa mente, ó Deus, mas que tudo aquilo que aprendermos, ó Deus, que saia do nosso intelecto, ó Deus, e parta para os nossos corações, ó Deus, que possamos aplicar a Tua palavra, e não somente aplicar em nós, ó Deus, mas viver a Tua palavra, ó Deus, e pregá-la, ó Deus, aos nossos irmãos e àqueles que estão cativos e necessitados da Tua palavra, ó Deus. Traga salvação ao Teu povo, traga iluminação ao Teu povo através do Teu Santo Espírito, e é assim que nós oramos, em nome de Cristo Jesus, amém. Irmãos, esse salmo é um salmo bem conhecido, você muito provavelmente já deve ter lido esse salmo em casa, seja no seu momento devocional, seja nas suas leituras, e para mim esse salmo, ele me lembra bastante de um hino bem antigo chamado Anelos do Céu. Você provavelmente também deve se lembrar desse hino, ele não está no nosso cenário, mas é um hino bem conhecido, e ele diz o seguinte nesse hino: Da linda pátria estou bem longe, cansado estou, eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Passarinhos, belas flores querem me encantar, ó vãos terrestres esplendores, de longe enxergo o lar. Esse hino ele é bem conhecido, pois ele é do inário Hinos e Salmos e Hinos, perdão, das igrejas congregacionais. Ele é o hino de número 592, né? Se você também já visitou alguma igreja assembleia, você provavelmente já deve ter ouvido esse hino lá, pois ele também está no inário da harpa cristã, né? É o hino O Exilado. Mas aqui nós conhecemos esse hino como Anelos do Céu. E esse hino ele traz verdades essenciais à nossa fé, ele traz verdades essenciais à fé cristã, pois ele nos diz justamente aquilo que nós acabamos de ler, que o salmista ele estava exilado, ansiando por algo, ansiando pelo céu, pelo seu lar celeste, né? E vale destacar também que alguns anos atrás nós passamos por um momento que nós, por mais que não seja igual àquilo que o salmista viveu, mas foi bem parecido. Você deve se lembrar da pandemia, você deve se lembrar daquele período onde nós estivemos exilados, onde nós estivemos presos e separados, pois foi justamente isso que nós vivemos na pandemia, né? Você deve se lembrar dos cultos que nós tínhamos online, nos cultos entre aspas, né? Porque não é a mesma coisa, né? Nós cultuamos online, que nós estamos aqui, né? Cultuando junto com os nossos irmãos, sentindo o calor do nosso irmão, ouvindo uma boa pregação, cantando hinos ao Senhor, soltando a nossa voz. Isso não é a mesma coisa que nós estarmos presos nos nossos lares, através de uma tela, né? Então, é justamente esse sentimento que o salmista tinha ao relatar sobre esse salmo. Ele se sentia exilado, ele se sentia preso, ele se sentia fora do seu local de comum, né? Do seu local comum, de onde ele vivia. E a pandemia, ela nos trouxe alguns ensinamentos, né? Alguns ensinamentos bons e alguns ensinamentos não tão bons assim, né? Nós perdemos pessoas queridas, nós
tivemos pessoas que foram ceifadas por conta do vírus, mas nós também podemos nos reaproximar um pouco mais do nosso Deus. Nós tivemos a oportunidade de nos achegar mais ao nosso Deus naquele momento de pandemia, naquele momento de exílio, por assim dizer. E nós veremos um pouco sobre isso aqui nesse texto dessa noite, né? E ao lermos esse texto, o que cabe ao nosso coração, como nós nos enxergamos em relação ao salmista? Nós somos diferentes do salmista ao lermos esse texto? Nós temos algo que se assemelha ou algo que se distancia do pensamento e do sentimento do salmista? Não, o próprio Cristo diz que nós estamos aqui nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Ou seja, nós temos um papel a desempenhar nesse mundo, nós temos um papel a desempenhar nesse período de exílio que nós estamos aqui passando. E diante disso nós veremos alguns tópicos para nós meditarmos nessa noite sobre as marcas de um exilado. Então, quais são as marcas de um exilado? Dos versículos 1 a 3, nós encontramos o primeiro, que é que um exilado ele tem saudade da sua pátria. Por mais que ele esteja longe, por mais que ele esteja distante, fora da sua pátria, ele tem saudade, ele anseia por estar na sua pátria. O versículo 1 diz o seguinte: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. E aqui ele denota a emoção do salmista e o local onde eles estavam, né? Se você se lembrar, o povo de Israel ele passou por um período de 70 anos de exílio, justamente por conta dos babilônios. Os babilônios exilaram o povo de Israel, o povo de Deus. E aqui nós vemos o sentimento desse salmista ao relatar isso, né? E é interessante que o tempo verbal do versículo, ele denota muito bem isso. Obrigado, Rafael. Ele diz o seguinte: nós nos assentávamos, nós chorávamos, lembrando-nos de Sião. E o que ele quer dizer com isso? O salmista, ao falar que eles se assentavam e que eles choravam, lembrando-se de Sião, que era a sua pátria, que era o seu local de vivência, ele quer dizer que quando eles se assentavam e choravam, não era algo fixo, não era algo que aconteceu somente uma vez, mas que acontecia continuamente, corriqueiramente. O tempo verbal denota isso. Então, eles se assentavam, eles choravam, lembrando da sua pátria. Eles tinham um anseio de voltar para a sua pátria. Por mais que o versículo proporcione algo bom, por assim dizer, quando ele diz sobre os rios da Babilônia, porque era algo belo, né? Os rios da Babilônia, apesar da Babilônia ser uma nação pecaminosa, uma nação que era entregue aos ídolos, ali tinha a beleza da criação, porque foi criada por Deus. Então, o salmista faz questão de mencionar os rios da Babilônia, e logo após nós veremos um pouco mais sobre a criação de Deus, mas que apesar da criação de Deus, o salmista e o povo de Israel não tinha mais o zelo, o gozo em cultuar a Deus, porque não estavam na sua pátria. E no versículo 2, ainda no versículo 1, João Calvino ele faz um comentário interessante quando ele diz assim: quando lemos que se assentavam, isso denota um período contínuo de cativeiro. Nos diz que eles estavam não somente privados da visão de seu país natal, mas também, de certo modo, estavam mortos e sepultados. João Calvino ele diz isso no comentário dos Salmos. Então, para eles estavam mortos por não estarem mais na sua pátria. Esse é o sentimento do salmista. E o povo judeu, ele era um povo alegre, ele sentia gozo, ele sentia prazer em cultuar ao Senhor. Mas agora nós não mais encontramos isso aqui no Salmo. Os versículos 2 e 3 dizem o seguinte: nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Então, o seu prazer estava na sua pátria. Vale ressaltar que o local de culto a Deus daquelas pessoas, do povo de Israel, era no templo. Então, por eles estarem fora do seu local de culto, do seu local de adoração, eles não sentiam mais esse
privilégio que era cultuar ao Senhor, esse prazer que era cultuar ao Senhor, por mais que eles estavam num local aconchegante, né? Como nós lemos no texto, ali havia salgueiros, né? Ou seja, árvores. Mais uma vez a criação de Deus aparecendo aqui. Mas por mais que tinha tudo aquilo ali, eles não tinham prazer em Deus. Mais para frente nós vamos ver onde eles vão colocar o seu prazer em Deus. Então, o seu local de verdadeira adoração, a sua alegria estava em Jerusalém. O templo era seu lugar de adoração. O templo era seu local de adoração. E por mais que eles estavam exilados, eles ainda conseguiram levar algumas coisas, né? Algumas coisas para si. E uma das coisas que eles levaram, que o texto enfatiza, é as harpas, são as harpas. Então, no versículo 2 ele diz que eles penduravam as suas harpas. E por que eles levaram as suas harpas? Por que eles priorizaram isso? Para justamente louvar ao Senhor, entoar cânticos e engrandecer ao Senhor. Mas eles não tinham mais esse prazer, então eles penduravam as suas harpas. No versículo 3, é bem interessante, porque esse versículo ele traz algumas questões de divergência entre os teólogos mais sérios, né? Quando diz o seguinte, quando os babilônios dizem, né, para eles entoarem alguns dos cânticos de Sião, né? Então, alguns dizem que eles queriam realmente, né, ouvir cantos do Senhor, os cantos do Senhor, mas outros teólogos dizem que isso não é verdade, porque os babilônios, por serem justamente os babilônios, né, aquele povo mau, aquele povo transgressor, alguns dizem que eles diziam isso aqui de maneira irônica, né, de maneira a agir com ironia para com o povo do Senhor. Então é como se eles dissessem: aquele Deus que você adorava, cadê? Você não tem mais zelo em adorar, vocês não têm mais zelo em adorar esse Deus? Vocês não têm mais prazer em adorar a esse Deus? Cadê ele? Esse Deus está morto? É como se eles estivessem dizendo isso, ou seja, como eles estivessem caçoando da cara ali do povo de Deus. E isso é bem interessante, porque denota justamente aquilo que havia no coração dos babilônios, que era justamente a maldade, a pecaminosidade, a corruptibilidade que havia no coração deles. E por isso que o salmista destaca isso aqui. E no versículo 4, ele traz a resposta, que a gente já parte para o próximo ponto, que é que um exilado, ele é fiel à sua pátria. Então, no versículo 4, ele responde o seguinte: como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Como eu disse antes, o local de adoração do povo de Deus era justamente no templo, era em Jerusalém. E eles não estavam mais no seu local de adoração, eles não estavam mais no seu ambiente propício para isso. Eles estavam fora do seu local de adoração, do seu local de culto a Deus. Então ele diz isso: como haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Então o salmista expõe o seu lamento, ele expõe a sua infelicidade aqui nessa parte do Salmo, mas nós vemos que isso vai se mudar mais para frente. Irmãos, vale a gente ressaltar que o Senhor Deus, ele sempre foi zeloso para com o seu culto. Ele sempre estabeleceu modos e maneiras de como nós devemos cultuá-lo. A despeito disso, nós vemos, por exemplo, os 4 primeiros mandamentos, que é como nós devemos nos relacionar para com Deus, como nós devemos cultuar a Deus e adorar a Deus. Ele diz o seguinte: no primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, tudo aquilo que nós colocamos no nosso coração, que toma o lugar de Deus, isso se torna um Deus no nosso coração e acaba fazendo com que criamos um Deus para o nosso coração. Depois ele diz: não façam e nem adorem imagens. Então, muitas vezes nós adoramos aquilo que não agrada ao Senhor. Muitas vezes nós agimos de maneira errada para com o Senhor, com o segundo mandamento. No terceiro ele diz: não digam o meu nome em vão. E aqui vale a gente ressaltar que algo bem interessante. Eu lembro de um estudo que o Rafael deu uma vez, que foi bem interessante para o MP, inclusive, obrigado, Rafael. E a gente acabou de cantar aqui, a gente acabou de entoar alguns cânticos, a gente entoou hino aqui ao Senhor. E vocês já pararam para pensar que quando a gente canta sem meditar naquilo que a gente está cantando, a gente está justamente quebrando o terceiro mandamento, que é falando o nome de Deus em vão?
Quando a gente está lendo a palavra de Deus e quando nós não estamos meditando naquilo que nós estamos lendo, nós estamos também quebrando o mandamento. Quando nós falamos o nome de Deus, quando nós tomamos o nome de Deus de modo desrespeitoso, também estamos quebrando o terceiro mandamento. Então, vale a gente meditar isso. E o quarto guardem o dia de sábado, que nós temos agora na nova aliança como o dia do Senhor, que é o domingo, o dia separado e reservado para culto, né? Então, Deus, ele sempre foi zeloso para com o culto, para com a adoração, para com o modo com que nós nos achegamos a Ele em adoração. E isso, o povo de Israel tinha bem claro na sua mente, o povo de Israel tinha bem claro na sua cabeça, por justamente terem esse prazer em adorar ao Senhor, por justamente terem esse gozo em adorar ao Senhor. Eles eram um povo feliz, eles eram um povo alegre. Se você for ler ou se você for pesquisar algum vídeo ou algo sobre a cultura judaica ou sobre o povo judeu, você vai ver justamente isso. As festas deles duravam semanas, né? A despeito disso, por exemplo, se você vê um casamento de um judeu, de 1 a 2 semanas, nós estudamos isso, né, Natan, no último domingo, na aula da EBD, nós vemos ali que o povo judeu era um povo alegre, e agora, por eles não estarem mais na sua pátria, eles não tinham essa alegria. Mas, apesar disso, apesar de não terem essa alegria, apesar de não terem mais esse contentamento, eles permaneciam fiéis e compromissados com o Senhor. Esse é o nosso segundo ponto dessa noite, e nós encontramos isso também nos versículos 5 e 6, que diz o seguinte: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Aí no versículo 6 ele vai complementar: apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. E o que o salmista quer dizer com isso, ao relatar isso aqui? Se nós lembrarmos lá do versículo 2, nós vimos que eles levaram as harpas, né, para adorar ao Senhor. Então, justamente por sua fidelidade ao Senhor, eles expressam isso, algo que os maltrataria, né? Se você for pensar, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão, ou seja, que eu não consiga mais tocar a harpa ao Senhor, que eu não consiga mais adorar ao Senhor com os meus talentos, com a minha harpa. E depois ele vai dizer: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque, que se apegue a minha língua ao paladar, ou seja, que a minha língua fique presa ao céu da minha boca, que eu não consiga mais cantar ao Senhor. É o que o salmista quer dizer aqui, ao tratar sobre essas duas questões. Isso é bem relevante também para os nossos dias, que nós devemos permanecer fiéis ao Senhor, que nós devemos permanecer de maneira compromissada para com o nosso Deus. Eu citei aqui agora há pouco o culto. Então, essa é a importância do culto que nós prestamos ao nosso Deus. Por vezes nós tratamos o culto como se fosse uma escala de trabalho, né? Por vezes nós agimos dessa maneira errada, 2 por 1, a gente vem 2 cultos e falta um, aí a gente só vem naquele culto de ceia, aí a gente só vem para trazer o dízimo, e quando traz o dízimo ainda só vai colocar lá no papelzinho, coloca as notinhas mais surradinhas, né, para devolver. Você faz isso, os diáconos estão de olho em você, hein? Mas nós devemos ter zelo, meus irmãos, nós devemos ser compromissados e ser fiéis para com o culto ao Senhor, assim como o povo de Israel permaneceu fiel, como o salmista nos relata. E essa fidelidade o que é? Por que eles permaneciam fiéis e compromissados para com Deus? Essa fidelidade nada mais é do que um reflexo da fidelidade do próprio Deus. Se nós lembrarmos, o nosso Deus, ele jurou fidelidade à sua aliança lá no Antigo Testamento. Então, essa fidelidade do seu povo, esse compromisso do seu povo era justamente o compromisso que Deus tinha para com a sua aliança. É justamente o compromisso e a fidelidade que Deus tinha para com aquilo que Ele prometeu, para com aquilo que foi decretado por Ele. E partindo para o próximo ponto aqui, nós vemos que um exilado, ele anseia pela justiça divina. E aqui vale a gente parar um pouco, para a gente destacar algumas questões, porque esses últimos 3 versículos aqui, os versículos 7, 8 e 9, ele traz algumas questões que trouxeram muita discussão durante a história da igreja, né, e pessoas muito importantes, teólogos muito, muito importantes, discutiram justamente sobre isso aqui, sobre a questão de oração imprecatória. É válido nós orarmos assim ainda hoje?
isso é lícito, nós podemos agir dessa maneira, nós vamos entender isso. Mas antes, nós vamos entender o que é uma oração imprecatória. Algum de vocês sabe o que é oração imprecatória? Alguém quer falar? Alguém? Vamos lá, vamos entender isso aqui então. Oração imprecatória é quando você roga a Deus, quando você pede a Deus que Ele exerça o seu juízo, que Ele exerça a sua vingança sobre o ímpio. Então, quando o salmista relata isso aqui, ele está pedindo a Deus, ele está orando de maneira imprecatória a Deus, que Ele exerça a sua vingança sobre os ímpios, né? Então, nós vamos ver um pouco sobre isso. Mas é válido nos dias de hoje? Nós podemos orar dessa maneira, assim como o salmista orou, pedir para que o Senhor lembre dos filhos de Edom, porque eles disseram lá atrás, Senhor, arrasa aliás, porque eles disseram para os babilônios, né? Babilônios, arrasa o fundamento, até o fundamento da cidade aí de Jerusalém. Nós podemos orar dessa maneira hoje? Nós vamos tentar entender isso. Sim, é válido, mas, e se você presta atenção nas pregações e nos estudos do pastor, você sabe que o mas é uma conjunção adversativa. Então, ele traz... Oi? Tem que ter muita ousadia, né? A gente vai ver um pouco sobre isso. E eu separei alguns pontos aqui importantes para a gente destacar, para quando nós orarmos dessa maneira. Primeiro, os salmos imprecatórios são todos orações e não ações feitas pelo salmista. Então, a gente não vê, por exemplo, o salmista agindo por conta própria, indo lá e matando aquele povo, né? A gente vê, pelo contrário, ele confiando em Deus e pedindo a Deus para que aplique o seu juízo, aplique a sua vingança sobre aquele povo. Então, vale nós pensarmos sobre isso essa noite, que os salmos imprecatórios, eles são todos orações e não ações feitas pelo salmista. O segundo ponto que eu destaquei aqui é que sim, podemos orar por juízo e vingança de Deus sobre os ímpios, desde que entendamos que isso está nos decretos de Deus, que isso foi decretado por Deus, isso foi falado por Deus, o Senhor Deus escolheu agir dessa maneira. Então, nós temos que entender isso, que nós não podemos agir por conta própria, antes nós devemos entender que isso é a vontade do Senhor, e para isso é importante que nós conheçamos a palavra do Senhor, para justamente entender o que é a vontade de Deus, o que são os decretos de Deus, tudo aquilo que o Senhor decretou na história. E o terceiro é que ao passo que oramos por juízo e vingança, devemos também orar por misericórdia e compaixão, para que Deus salve o perdido e proteja o seu povo. Então, nós não devemos somente pedir a Deus para que vingue sobre os ímpios, mas nós devemos pedir a Deus que salve os ímpios. Nós devemos pedir a Deus que traga eles para o povo de Deus, para o seu povo. E o quarto ponto que nós vamos destacar aqui nessa noite é que o ódio não deve tomar lugar ou suscitar quando orarmos assim no nosso coração. Então, nós não devemos ter um coração odioso quando nós orarmos dessa maneira, de maneira imprecatória. Afinal, somos tão pecadores como eles. Afinal, nós somos tão imerecedores da graça de Deus como eles. Mas nós temos o Espírito Santo que habita em nossos corações, que nos santifica e que nos faz entender a vontade do Senhor. Então, nós devemos ter muita sabedoria mesmo, meus irmãos, a orarmos dessa maneira. Nós, por exemplo, vivemos numa sociedade totalmente corrompida, onde os governos agem de maneira ímpia, onde os governos agem de maneira que não agradam a Deus, onde a própria sociedade age de maneira que não agradam a Deus. A respeito disso, nós vemos pessoas matando bebês inocentes. A respeito disso, nós vemos a liberação de coisas ilícitas. A despeito disso, nós vemos o mundo caído, nós vemos o mundo onde não agrada a Deus. Então, quando nós orarmos dessa maneira, de maneira imprecatória, nós devemos ter muita sabedoria para agir assim. Nós devemos pedir a Deus primeiro que nos dê sabedoria para que nós entendamos a sua vontade. Natanael?
Exatamente. Aqueles que estão nos acompanhando na transmissão, o irmão Natanael, o missionário Natanael, citou o exemplo de Jonas, né, que Jonas não queria ir a Nínive justamente por conta disso. Muito obrigado, Natanael. Então, nós devemos ser muito sábios, meus irmãos, ao orarmos dessa maneira. Nós devemos pedir ao Senhor antes sabedoria para que nós saibamos entender, para que nós entendamos, na verdade, a vontade de Deus, os seus decretos e o seu juízo. Seu Jonas? Sim. Nós temos que auto nos examinar, né? Porque se nós olharmos para dentro de nós, nós somos capazes de fazer coisa até pior que essas pessoas. Então, muito válido isso que o senhor notou. Sim. Sim. E nós vamos entender também por que que o salmista diz isso, né? Por que que ele pede para bater as crianças deles contra as pedras, para bater os seus filhos contra as pedras, ele também diz, né, para se lembrar dos filhos de Edom. Quem são os filhos de Edom? Os filhos de Edom são justamente a descendência de Esaú. Então, se nós nos lembrarmos lá da família da aliança, nós vamos nos recordar que Esaú era irmão de Jacó. Então, Jacó foi escolhido por Deus e Esaú rejeitado. Então, a descendência de Esaú age contra o povo do seu irmão, age contra o povo da aliança, né? E eles dão essa ênfase que até no texto, né, que o povo de Edom, ele diz o seguinte para os babilônios: arrasa até os fundamentos a cidade de Jerusalém. E o que ele quer dizer com isso aqui? Quando eles dizem isso, eles expõem a maldade que está no seu coração de maneira bem explícita, né? Quando eles falam arrasar até os fundamentos. E, meus irmãos, a grande verdade é que eles não queriam destruir somente a cidade. Nós temos que nos lembrar que a cidade de Jerusalém, apesar de ser fundamentada em pedra, o grande fundamento da cidade de Jerusalém era o próprio Deus. Então, quando eles pedem para destruir a cidade, quando eles pedem para destruir até os fundamentos, o que eles querem dizer, na verdade, é que eles destruíssem o Deus fundamental para aquele povo. Mas nós sabemos que isso não tem como. Se nós lemos, por exemplo, o Salmo 2, nós vemos ali a diferença do nosso Deus, a sublimidade, a grandiosidade do nosso Deus em relação aos ímpios, em relação aos pecadores. E no versículo 8 diz o seguinte: filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. E o que ele quer dizer aqui com isso, né? Quando ele diz filha da Babilônia, ele diz respeito ao próprio povo da Babilônia, a própria nação e descendência, né, dos babilônios. E a gente vê justamente a profecia contra esse povo, contra o povo da Babilônia, lá no livro de Obadias. O profeta Obadias escreveu um capítulo todo justamente para isso, onde ele relata o que aconteceria com os babilônios e também sobre a alegria de Israel, depois desses 70 anos de exílio. Eu vou pedir aos irmãos que abram lá para a gente ler, para a gente acordar um pouquinho também. Diz lá em Obadias, nós leremos dos versículos 8 a 14. Vamos ler todos a uma só voz? Diz assim: não acontecerá
mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da tua calamidade, nem teres te alegrado sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da tua. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem ter entregado os libertados no dia da angústia. Então, quando nós lemos essa profecia de Obadias, nós podemos ter a certeza de que Deus ele cuida de nós, ainda que estejamos em exílio, ainda que estejamos passando por esse momento de tribulação, por esse momento de aflição, nós devemos permanecer fiéis a Deus. E o que o salmista ele quer dizer quando ele diz isso, né? Filha da Babilônia que hás de ser destruída. Ele basicamente quer dizer Babilônia, aquela que está condenada à destruição. Então ele já sabia dos decretos, do propósito de Deus. Ele confiou em Deus e sabia que Deus agiria em seu favor, né? Então, a partir disso, nós conseguimos entender também o próximo versículo. Isso nos mostra a expectativa e também a certeza, né, de que a Babilônia seria destruída, e nos mostra também a confiança desse povo em Deus. E a partir disso, nós conseguimos entender o versículo seguinte, o 9, que diz o seguinte: Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Aqui é como se o salmista dissesse assim: Senhor, o povo da Babilônia, a nação Babilônia fez primeiro, agora age contra eles, coloque o seu juízo contra esse povo, vingue esse povo do mal que eles nos fizeram. Ou seja, Senhor, cuida do seu povo, Senhor, tem misericórdia da sua nação. Irmãos, é desse mesmo modo que nós devemos agir enquanto aqui estamos, enquanto estamos exilados nesse mundo. Cristo nos disse que nós teríamos momentos de aflição, momentos de tribulação, mas para nós confiarmos nele, porque ele venceu o mundo, para nós termos bom ânimo. Se nós lembrarmos lá da oração sacerdotal, Cristo disse que nós estamos aqui, mas que nós não somos daqui. Então, ao meditarmos nisso, nós podemos ter a certeza de que o Senhor Deus, ele nos guarda. Logo após isso que Cristo disse na oração sacerdotal, ele roga ao Pai que nos santifique, que nos guarde. Veja, ele pede para que nós sejamos santos nesse mundo e para que nós sejamos guardados pela providência e pela mão do nosso Deus. Então nós podemos confiar nesse Deus zeloso. Nós temos a certeza de que por mais que nós estejamos nesse exílio, nessa Babilônia, né, que nós somos cercados por edomitas, por pessoas que querem o mal da sua igreja, que querem o mal do povo de Deus, nós temos a certeza de que o nosso Deus é o nosso fundamento. Nós temos a certeza de que somente nele nós podemos confiar, depositar a nossa esperança. Muitas vezes nós depositamos a nossa esperança e a nossa confiança em coisas terrenas, em coisas que passarão. Mas quando nós aprendemos a depositar a nossa confiança em Cristo e em Cristo somente, aí sim nós temos a certeza de que nós chegaremos à nossa pátria, de que nós glorificaremos a Deus. Diante disso, eu trago aqui algumas aplicações para nós meditarmos nessa noite, para nós concluirmos o nosso estudo. Primeiro, sim, a aflição quanto à saudade da pátria virá, e o sofrimento também, mas sejamos firmes. Cristo disse que passaríamos por aflições, então nós devemos enfrentar essas aflições quando elas vierem. Nós devemos confiar em Deus acima de todas as coisas. Nós devemos agir com amor para com o nosso próximo, em obediência a Deus. Quando as aflições vierem, nós devemos confiar, nós devemos zelar pelo culto a Deus, nós devemos ter prazer em Deus. Segundo, quando elas vierem, sejamos firmes e fiéis ao Senhor. Ele cuidará e fará com que passemos por esse vale.
Assim como o salmista, nós devemos nos apresentar diante de Deus compromissados e fiéis. Nós devemos ter fidelidade para com o nosso Deus, porque Ele é fiel à sua própria aliança, Ele é fiel àquilo que Ele decretou, Ele é fiel à sua própria palavra. Então, que nós possamos depositar a nossa fidelidade, o nosso compromisso somente em Deus. E o terceiro é que nós devemos rogar sim por justiça de Deus. Nós devemos ansiar pelo juízo de Deus sobre os ímpios, pois Ele mesmo prometeu isso. Ele prometeu que salvaria um povo para si e que traria juízo para aquele povo que não o adora, que não tem prazer. Pelo contrário, aquele povo que escarnece a Deus, aquele povo que cria ídolos para colocar no lugar de Deus. Mas sejamos sábios e pacientes a orarmos dessa maneira. Como eu disse, é lícito nós fazermos sim orações imprecatórias, é lícito nós orarmos dessa maneira, nós nos achegarmos a Deus dessa maneira, mas nós devemos ter muito temor e tremor no nosso coração quanto a isso, nós devemos ter muita sabedoria nesses momentos, nós não devemos ter o nosso coração odioso e entender diante disso tudo a vontade de Deus para nossas vidas. Então, fica aqui o nosso estudo dessa noite, que Deus nos abençoe e que Ele nos dê essa sabedoria de que nós devemos sim ansiar pela nossa pátria, mas que diante disso tudo nós devemos ser fiéis à nossa pátria, fiéis a Deus. Nós temos a certeza de que um dia nós encontraremos o nosso Deus. Nós também devemos pedir a justiça de Deus para que Ele aplique a sua justiça sobre esse mundo caído e corrompido. Deus nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós agradecemos a Deus, nos agradecemos pela Tua palavra, Pai, que